Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais. As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339. Está no ar mais um programa Vida e Saúde. E hoje estamos aqui no programa com a presença do Dr. Abílio Vicente, que é fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Trabalha na clínica Reabilitar. Dr. Abílio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Dr. Abílio, vou deixar você se apresentar para o pessoal, né? Sobre você, sua especialidade. Sim. Olha só, eu sou Abílio Vicente, né? Formado em fonoaudiologia clínica e fisioterapia clínica, né? A fonoaudiologia, a minha formação veio de Vila Velha, Espírito Santo, de Universidade de Vila Velha. E a fisioterapia, a minha formação veio do Centro Universitário de Caratinga, né? Campus Nanuque, tá? E eu já trabalho há um tempinho nas duas áreas, né? Atuo na clínica Reabilitar, né, trabalhando como fonoaudiólogo, como fisioterapeuta, né, faço também massagens terapêuticas, né, então assim, a clínica ela é situada aqui em Nanuque, na Rua Lambari, 347, né, e a gente está lá atendendo um pouquinho a população. Certo, doutor. Hoje vamos falar, né, doutor, como eu te abordei, vamos falar sobre a fala da criança, né? É um tema que, sim, assim, eu creio que vai trazer muitas informações para muitos pais, né? Sobre algumas dúvidas que os pais têm. E uma das primeiras perguntas que eu vou te fazer aqui hoje, doutor, é sobre, assim, qual a idade que a criança começa a falar? Porque creio que é uma dúvida também de muitos pais, né? Assim, a partir do momento que a criança, depois de um ano, ou até um pouquinho de um ano, né? Eles têm aquela dúvida, quando é que vai falar? As primeiras palavras, né? Assim, qual a idade, né, que essa criança começa a falar? Sim, olha só, isso varia de criança para criança, né? Então, realmente, é um tema muito interessante, a gente está falando sobre as crianças, né? E gera muita dúvida mesmo com os pais, tá? Então, assim, existe todo um processo, tá? Que a criança inicia a produção da fala, né? A primeira coisa que ela inicia é os balbucios, né? Que é os pequenos sons, que a gente fala, que são pequenos sons que ela
começa a pronunciar. Então, na faixa etária assim, de 1 ano e meio, ela já começa a soltar as primeiras palavrinhas, né, que a gente costuma falar que são os primeiros monossílabos. Dá, quer, né? Ei, aí bate aquela palminha, ei, sabe? Então, assim, são os primeiros sons da criança, tá? Então, através do processo de desenvolvimento, né, os primeiros sons das crianças mesmo a partir de 1 ano até 1 ano e meio. Certo, doutor. Doutor, geralmente tem aquelas guerras, né, entre o pai e a mãe, que tem assim, tem que falar papá primeiro, tem que falar mamã, né, assim, mas afinal, o que mais a criança escuta dentro de casa, né, a repetição é o que a criança ela vai aprender a falar, correto, doutor? Sim. Olha só, realmente, existe essa guerrinha mesmo, e isso já aconteceu de chegar lá na clínica, a mãe ou o pai, a minha filha aprendeu a falar mamãe primeiro, o meu filho aprendeu a falar papai primeiro. É o dia a dia, né? Com quem a criança fica mais? Fica mais com a mãe? Fica mais com o pai? Geralmente o pai trabalha o dia inteiro, então fica mais com a mãe. Ou tem mães que deixam com babá. Teve criança que aprendeu a falar o nome da babá primeiro. Entendeu? Então, assim, varia muito. Então, porque o que acontece? A fala da criança, né, o desenvolvimento do falar dela, acontece de acordo com interações, né? Se a mãe tem o hábito de ficar... Oi, filha, né? Ou chama o nome dela, né? E fica o tempo inteiro interagindo. Vamos brincar e assistir um desenho, né? Passa o dia com ela. É claro que ela vai começar a falar mamãe primeiro, né? Agora, se tiver o meio termo, né? Papai tá aqui. Filho, vamos lá, vamos jogar bola, né? Porque geralmente o filho homem, né? Vamos jogar bola. Ou vamos brincar aqui, vamos assistir um desenho. Aí já vai começar, né? Papá, tá? Ou às vezes a criança começa, mamãe, papá, entendeu? Isso é de acordo com o dia a dia mesmo da família, né? Mas assim, não existe um protocolo certo. Tem que falar mamãe primeiro para depois papai. Não, isso depende do momento que a criança convive. Certo, tá bom? Doutor, quando a gente como pais, né, deve se preocupar quando a criança não fala, quando a criança não forma nenhuma palavra até 1 ano, 1 ano e meio, quando é que a gente deve se preocupar, doutor? Olha, geralmente a fala da criança ela acontece de acordo com a parte familiar, né? Que a gente pode se dizer a parte genética, né? Se o pai ou a mãe teve, né? No momento que eles eram crianças, teve um período que demorou um pouco a falar, pode acontecer, tá? Estou dizendo que acontece, não, pode acontecer, tá certo? Da criança demorar também um pouco, tá? E existe aquela história mesmo, eu já ouvi muitas falas, né? Que a filha mulher desenvolve um pouco, né? A menina desenvolve um pouquinho mais a fala mais rápido do que os meninos, né? Ou já aconteceu de gente falar, não, os meninos falam mais rápido que as meninas. Mas isso aí é uma fala, né? Não é nada cientificamente, não. É que todo mundo fala mesmo, né? Mas o atraso da fala, né, o atraso do desenvolvimento, ela pode acontecer, né, de origem genética, de origem hereditária. Então, pode acontecer através de alguma patologia, de algum distúrbio de aprendizado, assim, de algum distúrbio de atraso mesmo, né, algum dano neurológico. Isso pode acontecer, certo? Então, assim, passou dos 2 anos, né, que é com 2 anos a criança já fala de sílabos, ou seja, ela junta um monossílabo com o outro, formando uma palavra, e fala palavras curtas, né, palavras pequenas. Se ela não estiver conseguindo, a gente já pode começar a se preocupar, mas aí a gente já pensa numa questão, né, auditiva, ou alguma questão neurológica, entendeu? Ou alguma coisa em casa mesmo, genético ou hereditário.
Certo, doutor. Doutor, é comum esse atraso na fala? Tem alguma porcentagem, né, de crianças que acabam tendo esse problema de atraso de fala? Olha, porcentagem a gente não sabe ao certo, mas o atraso de fala é comum. Comum, né? É comum. Agora, a questão da porcentagem, a gente não tem assim um valor assim, para eu chegar para você e falar, é X porcentagem. Não. Isso é comum, tá? Por quê? A fala da criança, ela é originada através de interação, né? Os pais têm que interagir, tá? Então, o início da fala dela vem dentro de casa, da interação do pai e da mãe. E desde bebê também. E desde novo, justamente, interagindo, brincando, ensinando a criança a conhecer o mundo infantil, né, um mundo, né, de desenhos, né, desenhos educativos, desenhos que envolvem música, que a musicalidade também é muito importante, que envolve histórias, que envolve os sons, né, as onomatopeias, né, que a gente fala que são os sons, né, o som, que existe um som do carro, existe o som do trem, existe um som do avião, o som da abelha, o som, você entendeu? Então, assim, os sons que a criança começa a aprender que isso vem dentro, que é o primeiro passo. O segundo passo é o convívio com outras crianças da mesma idade, certo? Então, se a criança tiver todo esse convívio, certo? Ela vai ter um desenvolvimento desenvolvimento de fala tranquilo. Agora, se ela não tiver todo esse convívio, pode acontecer dela ter um pequeno atraso, ou seja, a criança ficar meio com medo de produzir a fala. Tá? Então, se a criança não tem nenhum tipo de convivência, né, se ela não participa de nenhum tipo desses convívios que a gente está abordando aqui, que nós estamos falando, pode acontecer dela ter uma pequena dificuldade na produção da fala. Tá? Certo, doutor. Doutor, tem muitos casos, né, que os pais usam muita comparação. Porque meu filho falou com tal idade, que o filho de fulano falou com tal idade, né? E existe muito essa comparação e às vezes gera até uma competição, até pro próprio pai ali, fica constrangido, né? Assim, e como a gente lidar, né, com as situações, né? Quando acontecer isso, ocorrer isso? Realmente, essa comparação existe mesmo, né? O certo é não fazer. Tá? Porque eu sempre falo, né? Quando chega um paciente lá na clínica falando, né? Eu fico preocupado porque o meu filho não fala assim, né? Não fala determinada palavra, ou o meu filho não está interagindo, meu filho só fica num lugar mais acanhado, tá? Eu fico muito preocupado e eu acabo brigando com ele. Isso não está correto, né? Então eu falo, você nunca deve chamar a atenção, né? E realmente essas comparações, elas existem mesmo, e cada um fala uma coisa, tá? Cada mãe fala uma coisa, cada pai fala uma coisa, e até tio, porque tem tios também que às vezes se acham no direito de falar, né? Que é pai, que é mãe, que é... Então, assim, cada um fala uma coisa realmente. Então, assim, isso eu costumo dizer, né, que não deve falar, não deve competir, porque não existe uma competição, isso é da criança, é o momento dela, certo? Então, assim, a criança, ela, quando nasce, ela nasce como eu posso te dizer, ela nasce já com sua própria característica, né? Eu costumo falar, assim, igual, por exemplo, se o pai é tranquilo e a mãe é agitada, a criança pode nascer com um pouquinho da tranquilidade do pai e agitação da mãe, certo? Ou, se o pai é mais bravo, mais nervoso, a mãe é mais calma, é mais comunicativa, a criança pode nascer ou com a braveza do pai ou com a comunicação da mãe. Então a gente não tem como chegar e falar, porque meu filho é assim e o seu filho é assim. Porque o meu filho não sei o quê. Não tem. Isso aí não é o correto. E não é o correto também chegar e falar, tá falando errado, é feio, é não sei o quê. Não, por quê? A criança trava. Você está me entendendo? Ela trava, ela não consegue se socializar. E aí acaba acontecendo, né, da criança, da família, né, não a criança, da mãe e o pai achar que, meu filho tem problema.
E na realidade... Doutor, não então, eu tô indo por um caminho certo. Porque, então, eu tenho uma filha, né? Ela tem 2 anos e meio. E às vezes ela é muito assim, eu falo, não sei nem explicar não, ela é muito esperta, então assim, começou a falar cedo mesmo, começou a andar cedo, e às vezes até no meu meio familiar, às vezes geram isso, essa comparação, porque a filha de Sabrina falou com tal idade, andou com tal idade, fulano não andou, não falou, e às vezes eu até fico constrangida, porque tipo assim, eu não gosto, né, porque assim, eu acho que cada criança tem o seu tempo, né, tem doutor? O seu tempo. Não significa que ele vai ter já um problema, né? Eu falo por mim. Eu era uma criança totalmente calada. Você olhava pra mim, lá em casa mesmo, o meu padrasto chegava, falava com minha mãe, seu filho não fala, seu filho não abre a boca. Por quê? Porque eu era totalmente calado, então eu falo por mim. Né? Eu costumo falar que a fonoaudiologia me ensinou a conversar. Porque até então, quando eu comecei a estudar, né, eu já era, né, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa, né, antes de ser profissional, né, eu sempre fui uma pessoa mais assim fechada, né, de poucas palavras, certo? E depois que eu comecei a estudar, né, que eu passei na faculdade, né, e que eu falo que a profissão me escolheu, que não foi eu que escolhi ela, é ela que chegou e falou, você é o profissional. E eu fiz, e assim, eu fui me descobrindo, né? E aí, hoje, eu não tenho, assim, dificuldade de estar me comunicando, né? De conversar e tal. Claro, cada um tem seu temperamento, certo? Você tem o seu temperamento, eu tenho o meu, né? A sua filha tem um, o meu filho tem outro. Então, cada um tem um temperamento. Só que esse temperamento, ele vem originado de alguma coisa, certo? Outra coisa também que eu não comentei, né, me dá uma oportunidade, é assim, entre 1 ano até 4 anos, né, 4, 5 anos, 4, 5 anos, 6, que a criança começa na parte de alfabetização, nesse período a criança faz muita imitação. Entendi. Certo? Então, se você é uma pessoa agitada, comunicativa, e a sua filha, né, fica a maior parte do tempo com você, pode acontecer dela puxar um pouquinho. A minha puxou a influência da avó, tenho certeza. Você entendeu? Se for, igual, por exemplo, você é calma e o pai é bravo, e o pai toda hora, aquela agitação, e a criança vivenciar, pode acontecer dela aprender. Por quê? É o período que ela está desenvolvendo. Então, é o período que ela está aprendendo. Por isso que a gente fala que esse período de 1 ano é muito cedo, né? 1 ano é um pouquinho mais difícil a mãe e o pai deixar interagir com outras crianças se não estiver perto. Mas já começa um pouquinho quando for fazendo 2 e indo, né? Até chegar à faixa etária, a interação com outras crianças, entendeu? Para que ela trabalhe, né, a informação, para que ela aprenda, entenda a informação e comece a se socializar. E aí ela vai descobrindo a sua própria identidade, né? Como eu estava falando de mim, eu fui, desde criança, né? Eu fui de um jeito, a adolescência eu comecei a ficar, né, de outra maneira, e agora profissional eu aprendi a... Entendeu? Então, é aquela... Justamente. Então, assim, tem crianças assim, né? Tem filhos assim, tem meninos que já são mais, né? Que já nasceu assim, que você olha assim e fala, poxa, vai puxar, né? Ou vai puxar a mim, vai puxar a avó, igual você falou, vai puxar. Isso aí da característica dela mesmo, tá bom? Certo, doutor. Doutor, isso igual está aqui abordando, né? Então, essa próxima pergunta aqui vai ser basicamente isso, né? Se a família for aquela família que conversa, costuma conversar muito, né? A avó, o pai, a mãe, isso então tem influência, né, em ajudar na questão da fala da criança, né? Sim. Ajuda na fala da criança, mas é aquilo que eu falei, tem que ter o meio termo. Porque se a criança tiver o convívio só disso, ela vai aprender só a parte adulta. Entendeu? Aí, quando ela for ter o convívio com as crianças da mesma idade, pode ser que ela tenha dificuldade. Porque ela só convive com o adulto. Entendi. Você está me entendendo? Então, assim, tem influência,
Tem, mas tem o parênteses, né? E que também tem que estar envolvida com isso, crianças, tem que ser o contexto, tem que ser tudo. Tem que estar entre adultos e tem que estar com pessoas da faixa etária dela. Tá bom? Doutor. Outra coisa que acontece comigo, desculpa de interromper, mas outra coisa que acontece comigo, que já houve gente me perguntando, é quando a criança fica a maior parte do tempo com cuidadoras, ou seja, babás. O que acontece? Né? Porque, igual mesmo, tem pais que deixam o filho, sai para trabalhar os dois, e a criança fica só com a babá. Isso. É um pouquinho complicado, porque sempre tem que estar observando. Porque é aquilo que eu falei, se é a fase da imitação da criança, então os 3 jeitos da babá passa tudo para a criança. Você está me entendendo? Então, não que seja prejudicial. Não é prejudicial. É uma ajuda que tem. Só que tem que ficar sempre observando, prestando atenção e participando junto. Entendeu? Para a criança não ficar só com aquilo, né? Com aquele tipo de aprendizado, né? Que a cuidadora, né? A babá, que traz, né? Para ela. Tem babás que são positivas, né? Já participa do meio infantil da criança e está envolvendo, tal, mas tem babás que já não são tão ajuda, mas acaba não tendo essa iniciativa de colocar a criança para justamente, né, não tem essa coisa assim de colocar a criança para fazer as atividades. Fazer ali, mas não tem justamente outros estímulos, né, isso. que possa ajudar. E muita gente me pergunta isso, entendeu? Muita gente me pergunta isso. Tá? Tem outro aspecto também que me perguntam, quando na família existe adultos que têm gagueiras, né, que fala a famosa língua presa, né, que faz a troca do L, do R, que tem muito adulto que faz isso. Se a criança estiver no meio, ela pode aprender. Ela pode aprender, né, que é a famosa imitação. E aí ela aprende e aí gera a dificuldade. Porque depois, para tirar, é um tratamento, é a escola junto com o tratamento e a psicologia e por aí vai. É uma equipe toda por trás. Toda por trás. E isso é um outro questionamento que muita gente me pergunta. Muita gente me pergunta. Certo, doutor. Doutor, e tem algum caso que aquela criança não tem nenhum problema neurológico, auditivo, né? E essa criança, mesmo assim, ela só fala após os 2 anos? Tem algum caso? Sim, tem. Cara, testei, né, doutor? Tem, com certeza tem. Mas aí, quando os pais procuram a fonoaudiologia, o tratamento fonoaudiológico, a primeira coisa que a gente pede é a bateria de exames. Ou seja, auditivos, neurológicos, né, e psicológicos. Porque às vezes, quando a criança então, tem essa dificuldade, igual por exemplo, mesmo a criança tendo essa dificuldade, né, e não tendo nenhum problema neurológico e nem auditivo, tá ok, beleza. Ou seja, tira toda a possibilidade dela ter algum distúrbio. Mas ela pode ter um dano psicológico. Alguma coisa que aconteceu dentro de casa que travou. Justamente. Ela a poder desenvolver a fala. Sim. E aí o que acontece? É aquilo que eu não sei se você recorda o que eu falei anteriormente. Se a mãe é brava e o pai é bravo, ou a mãe é comunicativa, ou o casal briga o tempo inteiro. Porque tem casais, tem pais, né, casais, né, que brigam na frente da criança, discutem na frente da criança. Isso gera um trauma. Né? Justamente. Então, assim, é por isso, toda vez. Pode acontecer? Pode. Eu demorei um pouco de responder, mas porque eu fiquei na dúvida, mas assim, é porque é um assunto que pode acontecer. Né? E a grande maioria dos casos que acontece é devido a um dano psicológico que a criança tem, ou seja, algum acontecimento dentro de casa, justamente dentro de casa, alguma coisa, né? Separação de pais, brigas, né? Ou a mãe mora só, a mãe e o filho, o pai mora separado, porque nesse período a criança sente muita falta do pai, ou vice-versa, sente muita falta da mãe, entendeu? Não é só do pai, sabe? Então, assim, se acontece algum dano assim, psicológico, pode acontecer dela demorar um pouquinho para
Porque não tem a estimulação, não existe a interação, né? E aí, a criança, é aquilo que eu te falei, trava. Doutor, o bate-papo está muito bom, muito Sim. gostoso. Muitas informações para os papais, né, para as mamães em casa. Sim. A gente vai entrar num breve intervalo e a gente volta no próximo bloco com mais informações e mais conteúdo para vocês. Fique ligadinho aí que voltamos já já. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais. As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339. Estamos de volta com o segundo bloco. Hoje estamos aqui com a presença do Dr. Abílio Vicente, né, fonoaudiólogo, que está nos aqui hoje abordando, né, o tema sobre a fala da criança, né, esse processo da criança de bebê até 1 ano, 2 anos, até os 5 anos de idade, né, Dr. Abílio? Sim, sim. Dr. Abílio, mais uma vez agradecendo pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. A conversa estava muito boa no primeiro bloco, né? Sim. Agora entramos no segundo bloco com mais informações. Continue ligadinhos com a gente que tem coisa aqui para destrinchar agora aqui bastante. Doutor, hoje, né, as crianças elas acabam indo muito cedo para creche ou escolas, né? Alguns pais e mães acabam não gostando, né, de enviar essas crianças para creche ou escola, né? Mas outros pais, pela necessidade de poder querer trabalhar, né, acabam não tendo outra opção. Sim. Mas, assim, vocês como fonoaudiólogo, o que vocês aconselham, né? Porque, assim, querendo ou não, a criança com esse contato com a escola, ela vai ter convivência, não só com os professores, que já sabem, né? Já tem essa instrução toda para a parte pedagógica da criança. Sim. E também a criança acaba tendo, assim, né, o convívio com outras crianças, né? Da faixa etária dela ali. Então, assim, é bom, é positivo, é negativo? Olha, não existe negativo, né? Eu vou falar logo, assim, não existe negativo.
existe positivo, certo? Então, assim, geralmente a idade, assim, não vamos falar a idade correta, porque depende muito, como você estava falando, né? Depende muito do dia a dia dos pais. Mas o correto mesmo é a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, a criança começar a conhecer um novo ambiente, né? Que é um ambiente escolar, certo? Então, muito importante, né? Ela está indo, muito importante, a mãe e o pai também estar presente nesse momento, né? Tem pais que ficam, mas a minha filha não gosta, mas a minha filha chora, mas a minha filha... Não, chora porque não conhece, né? Chora porque acha que não vai ver mais a mãe e o pai, né? Então, assim, a gente tem que usar de maneira que ela entenda que é um ambiente novo para ela, né? E que tanto a mamãe como o papai vai estar sempre, né, presente em algum momento, né? Então, assim, o importante mesmo é essa faixa etária de idade, né? Dos 3 anos, 3 anos e meio, né? Se for, né, começar trabalhando com creche, aí você pode colocar novo, né? 1 ano e meio, 2 anos, tá? Você pode colocar. Só que aí a questão da creche é um pouco diferente em relação à escola, né? Porque na creche a criança vai viver brincadeiras, certo? Cuidados, né? Ou seja, ela vai entender que tem regras, né? Horários, né? Que tem brincadeiras, que tem outras crianças, e vai entender também horários em questão, igual, por exemplo, de dormir, questão de alimentar, questão, né, de brincar. Ou seja, a creche ela vai passar esse tipo de informação, como se fosse, eu costumo falar que é como se fosse uma segunda casa para a criança. Já a escola não. A escola já é um outro ambiente que ela vai aprender, né? Apesar de que ela vai brincar, que ela vai conhecer outras crianças, que ela vai ter outros convívios, que também vai ter regras, né? Que também vai ter horários, que também vai ter que, sabe, que vai entender, que vai começar a aprender a questão do alfabeto, que a primeira coisa que as crianças aprendem são as vogais, né? E aí volta a falar da musiquinha, né? A musicalidade, que tem professoras, tem pedagogas que trabalham muito com música, né? Para o início, né? Que é o início da criança na escola, todo o processo, tá? E já tem educadoras que já começam o trabalho assim, brincadeiras, né? Interação, que é uma coisa que a gente, como né? Fonoaudiólogo, explica muito para os pais, né? Que a interação que existe na escola, né? Em casa, é importante ter, né? Não igual, mas que a criança perceba que ela pode interagir em casa e ela pode interagir na escola. E aí ajuda no desenvolvimento da fala dela. Entendeu? Doutor, a troca no som da fala, onde as crianças costumam trocar as falas e confundem os sons. Por exemplo, né, doutor, tem pessoas que chegam e falam para esperar que a criança até os 5 anos, porque é normal, né, aquele atraso da fala, algum tipo de erro na fala, né? Tipo assim, a criança deveria falar papá, mas troca o som do P e fala tatá. Isso, dê algum exemplo pra gente, doutor, positivo e negativo, se isso é normal? Olha, o normal da criança, né, ter a dificuldade seria 1 aninho até 3 anos e meio, 4 anos, certo? Por quê que a gente fala que isso é normal? Por quê? Porque a criança está aprendendo, certo? Você lembra do bloco anterior que eu falei a respeito de ter alguém na família que tenha uma certa dificuldade e a criança aprender? Sim. Pois é. Então, nessa parte aí, pode ser que na família tenha alguém e a criança aprendeu. Certo? Acaba aprendendo a fala errada, justamente. Né? Agora, a partir dos 5 anos, né? 5 anos, 6 anos, a criança persistir com a dificuldade que ela aprendeu quando era mais nova, aí sim a gente busca um tratamento, aí sim a gente, né,
procura entender o porquê que ela está com essa dificuldade. Aí vem aquele processo que eu falei também no bloco anterior. A gente pede todo o processo avaliativo, ou seja, a gente faz uma avaliação de fala, a gente faz uma avaliação auditiva e a gente também pede uma avaliação neurológica. Tá? E, dependendo do caso, a gente pede a psicológica. Certo? Então, essa parte aí, a gente nunca deve achar assim, é bonitinho. Não, não é bonitinho. Tá? A gente tem que observar que em determinados casos pode ser preocupante. Tá? Então, a gente observa, é um período que a gente observa a criança, tanto é que eu falo muito que tanto o pai quanto a mãe tem que interagir. Tem que, mas eu não tenho tempo. Arrume o tempo. Entendeu? Arrume o tempo. Porque assim... Porque é os pais que estão mais próximos, né? Justamente, então, assim, justamente. Eles o primeiro contato, descobrir se tem algo diferente ou não. Sim, então eu sempre falo, que eu escuto muito isso. Eu não tenho tempo, às vezes eu vou trabalhar, eu tenho que levar o meu filho. Arrume um tempo, até no trabalho você interage com ele. Certo, você entendeu? Então assim, eu chego e falo, gente, arrume um tempo, porque não é correto você chegar e falar, é bonitinho. Meu filho aprendeu a falar assim, eu deixei porque é bonitinho. Você entendeu? Tem até crianças com 5 anos que acabam falando, assim, como diz, o velho linguagem, a cebolinha, né? Todo mundo acha bonito e continuar falando daquela forma. Na realidade não é bonitinho, é preocupante em determinados casos, entendeu? Que é como que eu falei no bloco anterior, né? Então, a faixa etária mesmo, que a gente deve procurar o tratamento, que a gente deve fazer a avaliação e, caso constatar mesmo a dificuldade, é no período de 4 anos e meio, 5, 6 anos, 7 anos, que é a parte da alfabetização da criança. Entendeu? Doutor, você falou assim de música, né, de interação, em outra pergunta que eu fiz para o senhor, e assim... a música, né? Qual a influência que ela tem, né, na questão também da fala da criança? Porque, pelo que você falou, parece que ela tem uma influência importante, né? Sim. Olha só, o que acontece? Toda música tem uma história, né? Toda música tem uma vivência, entendeu? Então, se a criança vive num âmbito, né, num aspecto musical, que tem a música, né, para ela é muito importante. Porque ela vai estar entendendo, né? Ela vai entender a história da música, certo? Por isso que quando a mãe fala, o que eu devo fazer, né, para meu filho aprender, porque eu sinto que ele está com dificuldade assim, está com dificuldade em alguma palavra, está com dificuldade... eu falo, primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele para ver, né, assistir desenhos educativos que tenham música. E tem muitos, né? Tem muito, eu posso até citar alguns, né? Que nós temos aí Galinha Pitadinha, né? Show da Luna, tem um outro lá que aparece na Disney, que chama o Amigãozão. Todos eles envolvem música. Né? E fora esses outros educativos pedagógicos, né, que a própria escola usa, que tem Mundo Bita, a parte da Xuxa, né, aquele show para baixinhos, sabe? Então, assim, isso daí é muito importante, porque é através dessas musicalidades que envolve a história infantil, a história para a criança, que ela começa a entender, né, e conhecer os sons. Né, como eu falei, as onomatopeias, né, o som do carro, o som do trem, o som do apito, o som do passarinho, o som do próprio aparelho de som do rádio, né, ou seja, o som de uma porta quando abre, sabe, um som do liquidificador quando vai fazer um suco, né, por exemplo, quando tem a interação da criança, vamos brincar de comida, né? Vamos brincar de comida. Aí eu escuto o barulho do liquidificador. Vamos fazer um suco. Barulho do liquidificador. O barulho do fogão. Vamos acender, né? Vamos fazer tal. Não mexer com fogo, mas assim, vamos acender, fingir, sabe? Assim, interagir, a interação. Então, tudo isso, todo esse contexto é muito importante para que a criança aprenda. E outros, se a gente for parar para pensar, né? São vivências do dia a dia, que quando ela crescer,
ela vai ter, né? Vai ter um fogão em casa, vai ter uma porta, vai ter um barulho de um passarinho, vai que tem animal de estimação, né? Falando isso, doutor, né? Você tá o liquidificador e tal. Então, minha filha lá em casa mesmo, eu acho muito engraçado. Ela ama quando a gente liga o liquidificador. Sim. Ela, toda vez que a gente liga o liquidificador, ela já vem correndo e já imita o barulho e tal. E fica, pra ela é uma alegria. Eu falo, gente, um simples barulho do liquidificador, mas ela acha divertido ligar o liquidificador e ter aquele som. Aí quando não tô ligando o liquidificador, ela vai lá nos brinquedos dela. Tá? Ela nem tem um liquidificador de brinquedo, mas ela pega o que ela tem, cria uma imaginação e fala que é o liquidificador dela. E outra coisa também, tem crianças que nascem já entendendo a música e canta. Né? Às vezes tem criança, agora mesmo, né, que a gente está vendo aí, que todo mundo gosta e tal, não fugindo do nosso assunto, mas a questão do The Voice Kids, né, que envolve música. Aí você vê as crianças lá, eu canto desde os meus 2 anos de idade. Aí a gente fica, será? Sim. Possível, então. É possível, com certeza. Por quê? Por que é possível? Porque ela está ouvindo, né? Às vezes a família pega... O pai ou a mãe também já gosta de cantar. Canta, ou vai passear, né? Leva para um lugar que tem a música, ou até o som do carro, ou dentro de casa. Então, assim, é possível. Solta as palavrinhas, né? E canta com aquele ritmo, ó, bonitinho. Por quê? Certinho. Entende a informação. É o processo da informação. É aquilo que eu falei. Toda música, toda musicalidade tem uma história. Né? E a criança consegue entender. Ou seja, a vivência dela, mais o aprendizado, né, que é a informação da música, gera a pronúncia das palavras. Às vezes a criança fala pausada assim, né? Tal é porque ela está entendendo, né? Ou seja, está aprendendo o ritmo, né? Entendendo a história e vai indo. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Show de bola. Muito legal. Doutor, e assim, tem pais e mães, né, que assim, por a criança ser bebê, aí geralmente, não sei se é coisa da gente de pai e mãe, não sei se aconteceu isso com você, de a gente ficar conversando com aquela certa entonação de voz, bebezinho e tal, ficar assim, conversando sempre aquela vozinha de manha, de dengo. Isso pode interferir na fala, porque assim, a criança, todos os nossos gestos já é uma fala para ele, desde bebê, né? Então isso pode interferir no aprendizado da fala do bebê, para quando ele for crescendo, ou é mito isso aí? Interfere. A gente nunca deve dirigir a criança no diminutivo. Papaizinho, mamãezinha, oi filhinho. Tudo bem, pode. Papai, mamãe, isso aí pode. Lá em casa mesmo, meu filho, papai tá aqui. Meu filho já vai fazer 10 anos. Mas eu falo com ele, papai tá aqui. Isso aí, tudo bem. Mas você ficar, bolinha, sabe? Comidinha. Não pode. Por quê? Ela vai ter dificuldade, porque nesse período do bebê, né, como eu falei, até os 4 anos é a fase da imitação. É o aprendizado dela. Então, se você ficar, Gugu Dadá, filhinho da mamãe, a bolinha, a comidinha, ela vai aprender e ela vai ficar no diminutivo. Quando ela for passar pelo processo de alfabetização, ela vai ter dificuldade de entender o fonema. Porque cada vogal tem um som, que cada consoante tem um som, que cada vogal tem, né, quando junta forma, ela vai ter essa dificuldade. Por quê? Desde nova, ela aprendeu as coisas no diminutivo. Então, a gente nunca deve dirigir a criança no diminutivo. Isso daí é uma coisa assim, verdade, não é mito, né? Porque a criança ela aprende. Tá? Agora, lógico, mãe, pai, tem o seu momento de carinho importantíssimo. Né? O momento do afeto, principalmente da mãe. Importantíssimo. Aliás, bem, isso daí com que ela fala, justamente. Então, assim, a gente que veio daquela família, né? Assim, eu fui criado numa família que eu aprendi a falar mamãe, papai. Ok, é a sua história com a sua família. Como eu falei, eu tenho um filho que vai fazer 10 anos. Até hoje, quando a gente conversa, eu e ele, papai está trabalhando, papai tá... Porque é uma coisa que veio da minha família. Mas isso não quer dizer que está errado para ele. Não tá.
Só que ficar, filhinho, né, bolinha, tal, aí tá. Você tá me entendendo? Então, assim, tanto para criança, nesse período que ela já está no processo, né, ou também para criança que é bebê, como falou aí, né, de 1 ano até que não pode. Assim, é a primeira coisa que a gente fala que tem que tomar muito cuidado, né? Ter um momento de ternura e de afeto, muito importante, isso tem que ter. Mas na hora que for falar com a criança, certo? É falar normal. Geralmente a criança começa a apontar. Quando ela quer alguma coisa, ela aponta, né? Se ela quer água, ela pega o dedo e aponta. Se ela quer sair, ela pega o dedo e aponta. Quando isso acontece, né, o que a gente tem que fazer? É falar perto dela, né? Fala o nome dela. Ah, você quer água? Ó, água. Entregar para ela, né? Você não pode pegar e falar, toma filhinha, aguinha. Não. Toma filho, ó, água. Você quer ir lá fora? Então vem, filho, vamos lá fora. Entendeu? Então, assim, é uma fala correta de uma maneira que ela entenda. Você está me entendendo? Que aí sim, ela entendendo, ela não vai ter a dificuldade de entender o fonema, o som. Certo. Você falou na outra pergunta que eu te fiz aqui, Sim. Você falou a respeito dos desenhos, dos estímulos, né? Sim. Da importância e tal. Mas assim, tem pais, né, que acabam pegando a ferramenta que, como você falou, Sim. é um estímulo, desenho e tal, mas tem pais que acabam deixando a criança muito tempo em desenhos, e muitas das vezes não é nem desenhos educativos de estímulo, é só desenhos que tá passando aleatórios. Sim. Né? E ele fica preso em tablet, ou celular, ou computador. Sim. Isso pode interferir também no atraso da fala da criança? Como é isso? Olha, isso atrapalha muito, principalmente na parte da leitura, desenvolvimento de leitura, porque a criança precisa interpretar a leitura. Então, se ela tem essa dificuldade, ela tá tendo, ela pode ter algum atraso, tá? Isso interfere para a criança que está no processo de escrita, tá? Porque se ela tem o hábito, né, de ficar o tempo inteiro de celular, né, tablet, tem criança que já começa a mexer em WhatsApp, já faz aquelas escritas, né? Então, assim, isso tudo, na hora que vai no processo do escrever, ela pode escrever da maneira que sair lá. Então, é importante, né, ter a questão dos horários, né? A gente sabe que não é bom proibir, mas a gente deve evitar, né? Eu falo que para mim, como fono, a palavra proibir é um pouco difícil, até para eu passar como orientação. Eu sempre falo, deve evitar. Deve orientar não, deve evitar, certo? Então, assim, estipula o horário. Igual, por exemplo, tem um determinado desenho que o meu filho gosta. Passa que horas? Passa à tarde 3 horas. Então, de 3 às 4 ele vai assistir o desenho que ele gosta. Acabou? Tira. Vamos fazer outra coisa. Vai brincar, né? Vai brincar. Isso. Por quê? É muito importante ter horário. Né? A criança, ela tem que entender que tudo a gente tem horário, né? Temos horário para acordar, temos horário para se alimentar, temos horário para estudar, temos horário para brincar e temos horário para dormir novamente. Então, o correto, né, que a família, o pai e a mãe estipule os horários, tá? Porque quando a criança fica o tempo inteiro, né, fica no tablet, fica no celular, fica assistindo os desenhos, né, que não são educativos, o que vai acontecer? Ela vai mundo, criar o mundo dela que é diferente de outros mundos. Real que ela está vivendo. Exatamente. E aí vem os problemas de leitura, vem os problemas de escrita, vem as dificuldades de interpretar, vem a questão de não querer ir à escola, né? Aí vem o baixo rendimento escolar, entendeu? Ou seja, tudo isso acontece na criança, não só crianças pequenas, mas também crianças que estão ou seja, deixando de ser criança e virando pré-adolescentes, que é o que mais acontece, entendeu?
Certo, doutor. Doutor, e assim, já falou sobre até gagueira, né? Sim. Mas assim, a partir de qual idade a gente descobre que a criança ela pode ser gaga? E quais esses sinais que a fala dela dá, né? Que o fonoaudiólogo descobre que essa criança tem certo problema? Olha, a descoberta da gagueira, ela pode acontecer no período da alfabetização, certo? Como eu falei, a gagueira, ela é um distúrbio de fala, né? Onde a criança tem muito bloqueio. Ela pode ter bloqueio, ela pode ter medo e ela pode ter tipo uma rejeição, certo? De fala, tá? Então, a descoberta da gagueira, ela vem no período da alfabetização, tá? E a criança, ela tem muito medo, ou seja, ela fica reprimida. Ela não participa, ela é uma criança tímida, certo? Então, ela fica naquele meio assim, e tem muita dificuldade. Ela apresenta muita dificuldade na questão do falar, na pronúncia, certo? Então, nesse período. Por ter essa timidez, ela acaba gaguejando, a fala. Gaguejando, isso, justamente. Ou seja, aí quando há indícios de participar de alguma atividade, ela não quer. Ela não participa, ela fica nervosa, ela fica agitada, certo? Então, ela fica um pouco mais retraída. E se a criança, ela é uma criança que grita muito, né? Vive com a voz rouca, o que o pai deve fazer, ou como que é esse tratamento com o fonoaudiólogo? Olha, nesse caso, a gente deve, como eu posso te dizer, a gente deve se preocupar na parte auditiva, certo? Porque se uma criança, ela grita muito, ela fala muito alto, ela fica... Só de falar alto já cria uma pequena fenda glótica nas pregas vocais. Então, o primeiro passo que a gente faz é uma avaliação auditiva para saber se ela tem algum dano auditivo que está atrapalhando ela a entender, a escutar, para estar pronunciando a fala dela, certo? O segundo passo, a gente faz um exame chamado videolaringoscopia, né, com o profissional otorrinolaringologia, para saber o que está acontecendo com a prega vocal dela, tá? Então, a gente faz todo esse processo avaliativo para, sim, o possível tratamento, que o primeiro passo é a conscientização. A gente tem que conscientizar a criança a diminuir o tom um pouco da voz, né? Outra coisa que acontece é aquilo que eu te falei. Se tiver um pai que fala alto, uma mãe que grita muito, a criança, ela aprende que a imitação. Poxa, se minha mãe fala alto, se meu pai fala alto, eu também vou falar alto. E aí começa aquela gritação. Então, nem sempre leva para um lado também tem problema auditivo, né, doutor? Não. Então, também... Tem essa parte aí também. Que deve ser analisada, né? Sim, porque assim, se a criança, ela tem esse costume, né, de estar falando alto, a gente tem que investigar. Ou é alguma coisa em casa, familiar, né, ou porque ela tem o devido problema. A parte da rouquidão é porque fala alto, né, é porque grita. Forçando, né? Ela faz o esforço vocal. Então, essa parte da rouquidão é justamente por causa disso aí. Então, o primeiro passo é o quê? É a conscientização. Então, a gente tem que conscientizar ela, explicar os pós e os contras, né? Os contras, né? E fazer a parte dos exames aí. Certo, Abílio. Abílio, quero agradecer ao senhor pela sua presença aqui hoje no programa, tá? Por todas as informações incríveis que você trouxe aqui pra gente. Eu que agradeço pelo convite e pela paciência aí comigo. Nada. O programa Vida e Saúde, né, agradece, as portas estão abertas para você sempre poder estar aqui com a gente. A DV3 Fronteira também agradece, tá bom? Tá. Doutor Abílio, eu gostaria de pedir ao senhor para deixar, né, suas redes sociais, telefone de contato, né, o endereço da clínica, para que as pessoas, né, possam estar procurando. Talvez tenha alguma dessas informações que a gente trouxe aqui, algum pai, né, alguma mãe está com algum filho em casa, né, e queira procurar os seus trabalhos.
esse momento deixa aberto para você. Ah, tá. Então, assim, primeiro eu quero, né, agradecer pelo convite e foi muito importante a gente estar falando sobre as crianças, né, que realmente gera muita dúvida, muitos questionamentos, né, então, assim, foi bem produtivo, né, a entrevista, gostei muito e assim, a gente está, né, eu atendo na Clínica Reabilitar, né, aqui em Nanuque, né, que está situada na Rua Lambari, 347, no centro, tá certo? Aqui, ó, bem pertinho aqui do pronto-socorro, tá? E ao lado da Clínica Odontológica Imagem, tá certo? E a gente tem os nossos telefones, né, que eu tenho o telefone fixo, né, que é o 33 3621 3307, tá? E pode estar falando diretamente comigo pelo meu celular, né, que é o 33 98731 4003, tá? Pode estar mandando a sua mensagem para mim, né, que é o WhatsApp, ou pode estar ligando também para qualquer questionamento, qualquer dúvida, ou até estar marcando um atendimento, tá bom? E é isso, estou à disposição e até a próxima vez, né, até um próximo convite. Tá? E vamos aí cuidar bem de nossas crianças, que elas merecem. Doutor, muito obrigada. Então é isso, gente. O doutor Abílio deixou as informações dele aí. Quiserem estar encontrando em contato, né, com os telefones que ele deixou aí, ou então na clínica dele, Reabilitar. Para mais informações, com conteúdos, né, voltado para a área da saúde, é só estar acompanhando o Instagram também do programa Vida e Saúde e também no YouTube também da TV Três Fronteiras, onde tem vários assuntos abordando e onde também vamos trazer cada vez mais profissionais para trazer mais informações e conteúdos para você. Então, até a próxima semana. Obrigada. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Quer produtos exclusivos criados especialmente para você? Então venha conhecer a farmácia de manipulação Qualifarma. Ela te oferece qualidade, segurança e menor preço. Tudo o que você precisa para promover sua saúde você encontra na farmácia de manipulação Qualifarma. Tem dermoestéticos, protetores solares florais, suplementos esportivos e funcionais. As fórmulas da Qualifarma são manipuladas com os melhores ativos que garantem a efetividade e sucesso do seu tratamento, proporcionando saúde e beleza com ética e confiabilidade na forma de medicamentos personalizados, feitos à mão. A Qualifarma tem laboratório próprio e farmacêutico com mais de 15 anos de experiência. Comprar suas fórmulas ficou tão simples que não dá nem para comparar. Envie sua receita pelo WhatsApp 33991162327 e receba o orçamento em alguns minutos. Qualifarma fica na Rua São João del Rei, 339.